O Luffy disse isso com a própria boca. Ele olhou pro povo que ele tinha acabado de salvar e recusou o título na cara de todo mundo. Eu não quero ser herói. Parece loucura, né? O cara que derruba tiranos, liberta reinos, enfrenta o governo mundial sozinho e ele mesmo diz que não é herói nenhum. Só que ele tem um motivo. E quando você entende esse motivo, a forma como você enxerga a jornada inteira de One Piece muda. Nesse vídeo eu vou te mostrar várias provas direto da história de que Luffy nunca foi o mocinho que você pensa que ele é. E no final, eu vou te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito. Se não é ele, quem é o herói de verdade em One Piece? Agora, vem comigo nesse vídeo. Fala meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes desse vídeo começar, desce aqui embaixo, deixa teu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho e considera se tornar um membro para me ajudar por aqui, ajudar meu trabalho, essas produções que eu faço para vocês e de quebra você tem acesso a muito conteúdo exclusivo. Antes de quebrar a ideia, vamos entender por que ela existe. Para a maioria dos fãs, Luffy é o clássico protagonista de shonen. Ele carrega algo que nós já estamos acostumados a ver. Ele chega numa ilha, encontra o governo corrupto ou um vilão explorando gente inocente, dá uma surra incrível no cara e vai embora, deixando liberdade para trás. Alabasta livres de Crocodile, Water 7 e Enies Lobby livres do CP9 e também do governo mundial, Dressrosa livre de Dom Flamingo, Wano livre de Kaido. Pela lógica, isso é a definição pura de herói. Ele intervém, ele vence. O povo fica bem. Pronto. Final. É esse padrão que faz o fandom inteiro repetir sem pensar duas vezes que Luffy é um herói clássico, igual Goku, igual Naruto, igual qualquer protagonista que carrega o mundo nas costas. Só que essa leitura ignora uma coisa fundamental. O que motiva o Luffy nunca teve relação nenhuma com salvar pessoas, e é aí que a história vira. Reparem numa coisa, Luffy nunca, em nenhum momento da série, disse que o seu sonho é trazer justiça ao mundo, ou libertar os oprimidos. O sonho dele é um só, virar o rei dos piratas. E o que significa isso pra ele? Não é poder, não é riqueza, é liberdade. Ser o homem mais livre dos 7 mares. Quando Rayleigh pergunta se ele quer controlar e dominar os mares, Luffy nem entende a pergunta direito. Pra ele isso não faz o menor sentido. Ele não quer governar nada, ele quer navegar, comer, brigar e proteger quem ele ama. Essa ordem é tudo o que importa para ele. Reparem que libertar reinos nunca aparece nessa lista. Reinos são libertos porque no caminho de Luffy, perseguir a própria liberdade acaba atingindo outras pessoas. Ele esbarra em quem está tirando a liberdade de outro, e isso o deixa com raiva, não porque ele decidiu ser um libertador profissional. É a diferença entre um bombeiro que sai de casa todo dia procurando incêndio para apagar e um cara que só apaga o fogo que pega a própria casa dele. Os dois salvam vidas, mas só um dos dois é herói por vocação. E é justamente por isso que Luffy nunca planeja essas libertações com antecedência. Ele não chega em Dressrosa com o plano de derrubar o Doflamingo pelo bem do povo. Ele chega perseguindo outro objetivo, e o resto acontece no caminho. Aqui a coisa fica ainda mais clara. Em Arlong Park, Luffy só ataca Arlong depois que Nami, destruída, pede ajuda. Antes disso, mesmo sabendo que ela sofria havia anos, ele espera. Ele mesmo diz: não vai se meter no problema dela até ela pedir, com as próprias palavras. Em Enies Lobby, ele só declara guerra ao governo mundial depois que Robin grita em lágrimas que quer viver. Antes disso, ele estava disposto a deixar ela ir embora, porque era a escolha dela, mesmo sabendo que ela estava sendo levada para morrer. Em um ano, ele só assume o papel de derrubar Kaido depois que Momonosuke pede formalmente a ajuda dos Chapéus de Palha para libertar o próprio país. Antes disso, Luffy tinha motivo pessoal de sobra para brigar com Kaido, mas o gatilho oficial vem quando alguém pede. Um herói de verdade, os heróis clássicos, os da marinha, os cavaleiros dos cantos, agem por iniciativa própria. Eles procuram o mal para combater. Luffy não. Luffy espera o pedido de socorro bater na porta dele. Se ninguém pedir, ele passa reto. Isso não é maldade, é simplesmente outra prioridade.
Agora presta atenção nisso, porque é onde a máscara cai de vez. Depois que Crocodile é derrotado em Alabasta, quem constrói o país, reorganiza o governo e cuida do povo não é o Luffy, é a Vivi. Ela fica, ela governa, ela carrega o peso sozinha enquanto Luffy já está no mar de novo. Depois de Dressrosa, quem cuida dos escombros das famílias destruídas pelas fábricas de armas de Dom Flamingo, dos brinquedos humanos que precisam se readaptar à vida, não é o Luffy, é a Rebecca e o povo da ilha, aos poucos, sem ele por perto. Depois de Wano, quem assume o trono reorganiza um país inteiro depois de anos de tirania, negocia com outros territórios, reconstrói a economia. Momonosuke, não o Luffy. Luffy dá a festa, come a carne, ri com todo mundo e no dia seguinte já está no navio procurando a próxima ilha. Ele nunca fica para assumir a responsabilidade de reconstruir o que ele ajudou a libertar. Isso é um papel de um herói? Ou é o papel de alguém que só queria resolver o problema que estava na frente dele e seguiu seu caminho? E aqui entra a parte que a maioria dos fãs esquece, o ponto de vista de quem manda. Para o governo mundial e para a marinha, Luffy não é salvador de ninguém. Ele é uma calamidade ambulante. Claro, nós sabemos que o governo mundial é o verdadeiro vilão dessa história toda. Mas vamos encarar por um momento como se nós fizéssemos parte daquele mundo. Cada vez que o Luffy liberta uma ilha, na visão institucional, isso significa um governo local foi derrubado por um pirata fora da lei, sem autorização nenhuma, sem processo nenhum, só na base do soco. Não importa se o governo derrubado era corrupto, para o sistema isso é golpe, é caos, é precedente perigoso que ameaça a ordem de todo mundo. Um herói reconhecido recebe medalha. Luffy recebe caça. Recebe almirantes atrás dele. Recebe um cartaz de procurado maior a cada arco. Isso muda tudo sobre como a própria história enxerga ele. Porque dentro do universo de One Piece, ninguém do lado do poder jamais chamaria o Luffy de herói. E é por isso que o destino do Luffy nunca foi virar um herói oficial. De lugar nenhum, foi virar imperador. Um dos Yonkou. Reparem no que esse título representa. Não é uma posição de proteção institucional, é uma posição de poder bruto, temida pelo mundo inteiro. Os Yonkou não são os mocinhos, são forças da natureza que o governo mundial só consegue tolerar e não derrotar. Luffy virou exatamente isso. Não o herói que o mundo pediu, o poder que o mundo teme. Ele é adorado por quem ele escolheu proteger, a sua tripulação, seus aliados, os reinos que ele passou, e é temido, caçado e odiado por todo o resto. Essas duas coisas ao mesmo tempo. Isso não é biografia de herói, é biografia de lenda. E é esse contraste que fecha o argumento todo. Pensa no Kobe, um garoto fraco, sem poder nenhum de Akuma no Mi, sem haki treinado desde criança, que escolhe vestir o uniforme da marinha justamente para proteger gente que ele nunca vai conhecer pessoalmente. Ele defende o sistema inteiro, não só quem ele ama. Pensa no próprio Garp, um homem que teve a chance mais de uma vez de capturar o próprio neto e escolheu o dever em vez do sangue. Porque para ele a ideia de herói da marinha está acima até da família. Pelo menos é o que a aparência demonstra. Esses personagens carregam um peso que Luffy nunca carregou, a responsabilidade por gente que eles nem conhecem. Luffy protege o círculo dele, seus amigos, a sua tripulação, quem pede ajuda diretamente para ele. E fora desse círculo, o resto do mundo simplesmente não é prioridade. Não é covardia e não é maldade. É só uma definição completamente diferente do que significa ser herói. E é exatamente essa diferença que a história de One Piece usa para te fazer questionar o rótulo que todo mundo dá pro Luffy sem pensar direito. Mas antes da gente continuar, deixa eu te dar um recado rápido. Você já pensou em ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama? Falando sobre anime, sobre jogos, sobre qualquer coisa que te apaixona? Aqui no YouTube, isso é possível. Você pode criar conteúdo sobre o que quiser, exatamente como eu faço aqui, e transformar isso numa fonte de renda real, sem nem precisar aparecer na câmera. Nos Mestres do Algoritmo, você aprende passo a passo como criar um canal lucrativo do zero, como dominar o algoritmo, como monetizar, como crescer, tudo isso falando sobre o que você gosta. Eu deixei uma aula gratuita para você de como tudo funciona. Tá no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Corre lá para assistir porque eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível. Mas agora, bora voltar pro vídeo.
Então, voltando para a pergunta do início, por que o Luffy recusa o título de ser herói, mesmo fazendo tanta coisa que parece heróica? Porque ele nunca escolheu esse caminho. Ele escolheu liberdade, ele escolheu os seus amigos, ele escolheu comer a carne inteira sem dividir com o mundo. Salvar reinos foi consequência, nunca foi objetivo. Mas agora comenta aqui embaixo qual é a sua opinião, o que você acha do Luffy. Você acha que ele é um herói? Você acha que não? Comenta aí. A gente continua debatendo sobre isso, com respeito sempre, e falando cada vez mais dessa obra, que a gente tanto ama. Mas é isso aí, meu nerd, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Clique em um desses que tá aparecendo na tela, continua maratonando Renan do Nerd e a gente se vê no próximo vídeo.